Nesse vídeo aqui eu quero falar para você sobre o porquê que a construção em EPS é a melhor construção do mundo, tá? E com certeza ela tem as melhores qualidades para ser a melhor construção do mundo. E eu vou te dar aqui 7 itens que comprovam isso. E no decorrer do vídeo eu vou comparar a construção em EPS com outros sistemas construtivos. Até porque eu estou preparando uma série de vídeos em que eu faço várias comparações. Eu comparo a construção em EPS com construção em ICF, com construção tradicional, com construção com bloco estrutural, com vários outros tipos de sistemas construtivos, também o pré-moldado. Então eu vou trazer para você essas comparações aqui. Mas hoje eu vou te mostrar 7 itens e fazer breves comentários sobre o porquê que a construção com painel monolítico é a melhor construção do mundo. Por que eu uso ela hoje? Se aparecer um sistema diferente, um sistema melhor, com certeza eu vou estar com a cabeça aberta para aprender sobre aquele sistema e aplicar e poder oferecer para os meus clientes, para os meus alunos, o melhor que nós temos aí de sistema construtivo no Brasil, tá? Então eu quero trazer para você aqui como o item número 1. O item número 1 é a quantidade de pessoas na obra. Esse item aqui ele me chamou muita atenção. Eu tenho mais outros itens aqui, o 3, o 6 também, que eu tenho certeza que se você não tem familiaridade com esse sistema, você vai se surpreender. Mas eu venho da construção civil. Antes de trabalhar com EPS, eu já tinha uma empresa que trabalhava com construção tradicional. E a gente sempre teve uma quantidade grande na obra, né? Eu sempre, quando iniciava uma obra, eu precisava de contratar um carpinteiro, um armador que fazia as ferragens, o carpinteiro para bater formas. Sempre tinha que ter um pedreiro ali que fazia alguma alvenaria que fosse necessária no início do gabarito, marcação, o mestre de obras. Então, uma casa, a gente trabalha com casa com a média de 200, 300 metros quadrados. Uma casa como essa, a gente sempre precisava de 3, 4 carpinteiros, 3, 4 armadores, mais os ajudantes. Isso para iniciar uma obra. Então era uma média e depois disso vinham pedreiros, carpinteiro para fazer escada, carpinteiro, armador para a parte da laje, bombeiro hidráulico, eletricista. São várias profissões. Na construção em EPS, para você ter uma ideia, eu tenho 4 pessoas que pegam desde o início da obra até o final, exceto o acabamento, tá? Exceto o acabamento, mas antes do acabamento entrar, 4 pessoas. São 2 profissionais, 2 ajudantes, às vezes 5, mas a média é essa. Então, a baixa quantidade de pessoas, olha só, quantidade de profissionais. Isso faz com que o sistema ele seja mais rápido, mais efetivo, E com isso nós temos aqui também o próximo passo que está diretamente ligado à quantidade de profissionais, que é o custo da obra, tá? Então, aqui nesse item número 2, eu toco muito forte em todos os vídeos, se você me acompanhar, eu falo bastante sobre o custo. A construção em EPS, ela é até 30% mais econômica do que uma construção com alvenaria, com tijolos. Vale frisar que a construção em EPS, esse sistema construtivo, ele não é, definitivamente não é o mais barato que existe, tá? Ele é o melhor, não é o mais barato. Existe, por exemplo, a construção pré-moldada. Eu já construí uma casa pré-moldada. Essa construção, esse tipo de obra, esse tipo de construção, ele é mais barato. Só que em contrapartida tem mais problemas. É difícil para você, para o construtor, para a empresa, dar uma garantia nesse tipo de construção, porque é muito comum muitas rachaduras, problemas estruturais, fissuras sempre tem nas emendas das paredes, isso é muito comum. Então, ela não é a mais econômica, não é a mais barata que tem. Porém, em comparação à construção com bloco estrutural, em comparação à construção com tijolos, esse sistema ele tem até 30% de economia. Então, é um sistema econômico, tá? Além do que, nós temos aqui também uma construção resistente. É uma construção econômica, só que resistente. E aqui a gente vai entrar no nosso terceiro item, que eu tenho certeza que essa resistência
Se você não conhece bem do EPS, ela vai te chamar muita atenção. Porque essa obra, mesmo que é uma casa de isopor, vamos colocar que seja uma casa de isopor, né? Assim que é comumente chamada, a casa sendo de isopor, EPS ele é isopor. A gente acredita que o isopor ele é frágil, você vai colocar um peso ali em cima e a casa vai se desmanchar, mas não é bem assim. O isopor ele é uma forma e dos lados dessa forma ela é preenchida com concreto. Você pegar, vou colocar aqui a foto de um bloco de concreto que ele tem 2 centímetros de concreto de um lado, 2 centímetros de concreto de outro. E o EPS, depois de pronto, a gente tem aqui um painel, olha só. Do lado de cada painel nós temos 2 centímetros de espessura de concreto, além da ferragem que vai em todo o painel. Então, em todo o painel nós temos uma ferragem aqui, olha. Se você quer pendurar uma rede, foi até uma dúvida que hoje um dos clientes me perguntou, né? Possíveis clientes. Olha só, se eu tiver que colocar um quadro, um armário, eu queria entender como que isso segura. Como é que essa obra ela pode ser resistente? Quando você tem uma casa feita com tijolos, quando você perfura o reboco, são 2 centímetros de reboco, já tem um tijolo. E se você quiser, por exemplo, colocar uma rede, um saco de pancada na sua casa, você vai ter que identificar em quais locais que se tem os pilares, as vigas, para ali sim colocar uma bucha resistente no concreto, na ferragem, ali você vai ter uma segurança. Na casa feita com EPS, não. Toda a casa ela é revestida por segurança, ela tem concreto em todas as paredes, dentro das paredes e fora. Concreto e ferragem. Então quando você furar qualquer parede, vai ter 4 centímetros ali em que a própria bucha que vai segurar os quadros, a rede, o saco de pancada, a própria bucha que segura isso, ela não penetra, não chega no EPS, tá? Então é uma obra muito resistente e eu tenho certeza que é resistente. Que se você não conhece esse tipo de construção, você não sabia que era uma obra tão resistente. Então, a construção em EPS, ela é sim uma construção muito resistente, ela é uma construção muito segura, uma construção rígida, tá bom? Então, esse aqui é o nosso terceiro ponto, é uma obra muito resistente. Nós temos um quarto ponto, que é a velocidade e a praticidade da obra. Aqui eu coloquei, vou colocar aqui nesse item a facilidade de se construir, tá bom? Nesse quarto item eu vou colocar a facilidade, olha só, facilidade. E eu quero aqui colocar como facilidade, não quero dizer que é fácil, né? É simples, a simplicidade de uma obra. Esse painel que eu te dei como exemplo, ele chega na obra com 3 metros de altura e 2 de largura. Deixa eu escrever aqui, olha só, ele tem 3 metros por 2, quer dizer, depois que se fez a fundação, na hora de posicionar esse painel, ele é um painel grande, ou seja, a casa ela já está com a altura do pé direito pronta, o respaldo ele já está ali finalizado, a casa inteira ela vai estar com 3 metros. Se você já viu ou trabalha com tijolo, se você já viu algum pedreiro trabalhando, quando um pedreiro está trabalhando de frente para o outro, vou te dar um exemplo, se tiver um pedreiro aqui na minha frente, vamos supor que o Ítalo que está fazendo essa gravação aqui, ele é o pedreiro que está ali. O Ítalo está fazendo uma parede ali e eu estou fazendo a outra parede. A gente está começando a parede, tal. Quando chegou na última fiada, vamos colocar aqui na 15ª fiada, né? A última fiada de tijolos. Na hora que a gente for se encontrar na última parede, com toda certeza a parede do Ítalo vai estar ou mais baixa ou mais alta do que a minha. Porque a quantidade de massa que ele coloca entre os tijolos é diferente da quantidade de massa que eu coloco. Não tem um padrão na quantidade de massa. Então todo pedreiro ele vai ter essa diferença. Alguns fazem uma massa muito grossa, outros uma massa mais fina um pouco, mas meio centímetro de diferença em cada massa vai dar uma diferença grande ali em cima, então tem que fazer um respaldo. Uma parede como essa não, você coloca a parede ali, ela tem 3 metros, pronto, acabou, essa é a medida, a casa vai estar toda na mesma altura. Isso é um exemplo, né, para você entender, mas por exemplo, uma casa é muito fácil fazer essa montagem, não é qualquer pedreiro que trabalha com construção, por exemplo, de bloco estrutural. Também não é qualquer pedreiro que trabalha com EPS, mas a praticidade, a facilidade está no seguinte,
É mais fácil ensinar um pedreiro a trabalhar com EPS do que ensinar um pedreiro que não sabe trabalhar com um bloco, tá? Então essa é a facilidade que eu quero ressaltar aqui para você. E no outro ponto nós temos aqui o quinto item, que é a velocidade da obra, tá? Vou colocar aqui, ó, 40% mais rápida. E aqui é curioso, que eu quero até contar uma história para você. O que aconteceu uma vez? A gente estava construindo uma obra, nós estamos aqui em Brasília, a gente estava construindo uma obra em Vicente Pires, né? É uma cidade satélite aqui, e nós estávamos construindo uma casa com 180 metros quadrados. Curioso que do lado iniciou uma obra com praticamente o mesmo tamanho, uma obra que também tinha 180 metros quadrados. Só que a nossa casa era uma construção em EPS e a casa do vizinho era uma construção com tijolos. Curiosidade, nós terminamos a construção praticamente juntos. Antes de começar o acabamento, o responsável pela obra, eu não sei se ele era o dono da empresa ou o engenheiro, ele me procurou e falou bem assim: olha, eu vejo seus vídeos e tal, legal, só que você sempre fala que essa construção é rápida, é mais rápida do que a construção tradicional, mas eu tô concluindo a obra junto com você, então a obra não é mais rápida, a gente gastou o mesmo tempo. E eu cocei a cabeça, né, porque realmente eu sempre falo que a obra é mais rápida, e eu fiquei alguns segundos ali sem saber o que dizer para ele. Mas naquele momento eu perguntei para ele o seguinte, falei: olha só, quantas pessoas você tem trabalhando na sua obra? E aí ele falou para mim: eu tenho 15 pessoas hoje. Até porque eu olhei e vi que tinha muita gente ali. Eu falei: quantas pessoas? Ele falou: 15. Pasmem. Eu tinha, desde o início da obra, 4 pessoas. Então, a obra ela foi mais do que 3 vezes mais rápida, né? Então, toda obra, toda construção em EPS, se você comparar os dias trabalhados, ou sem contar os dias que a obra ficou parada ali, se você comparar e confrontar, nós temos aí uma quantidade muito menor. Então, a obra ela foi sim mais rápida, né? Se a gente levar em consideração a quantidade de pessoas. Mas no final das contas terminou no mesmo prazo. Tudo bem, não tem problema. Para mim, na minha visão, o mais importante é o custo que ele teve, né, foram 4 meses e meio, o custo que ele teve com a mão de obra nesse período e o custo que eu tive com 4 pessoas e ele pagando 15 funcionários durante esse tempo, tá? Então essa é uma história para você ver que realmente essa construção ela é sim mais rápida. E aqui eu tenho os 3, 4, 5, o sexto item. Esse sexto item aqui, com certeza, é um dos maiores diferenciais da construção em EPS. Eu acredito que não tem outro sistema que dê uma qualidade como essa, tá? Que são os benefícios do isolamento térmico e acústico. E não preciso de explicar, nem preciso de comprovar, porque você já sabe. As marmitinhas são feitas com isopor, né? As caixas térmicas para colocar bebidas, gelo, elas são feitas de isopor, porque ele tem um isolamento térmico muito eficiente. E um isolamento acústico também, porque uma casa com tijolo, uma casa com bloco estrutural, quando o som ele ultrapassa aquela barreira do reboco, ela chega em um espaço vazio. O tijolo ele é todo furadinho. E é mais fácil para o som ultrapassar o espaço vazio do que ultrapassar um espaço preenchido com EPS, né? Então ele traz, além de um isolamento acústico, um benefício também. Haja vista que ambientes como estúdios, ambientes que precisam de um isolamento, também é aconselhável usar o EPS, o isopor. Então, com certeza, o isolamento térmico e acústico é um dos maiores diferenciais da construção em EPS, tá bom? E por último, mas com certeza não menos importante, nós temos aqui o sétimo item, é a questão da infiltração. O EPS permite trabalhar com radier. E o isopor, se você fizer uma caixa de isopor e vedar bem as emendas, ela não tem infiltração. O isopor ele não absorve água. Então o isopor é impermeável, tá? A água ela não ultrapassa do isopor, não ultrapassa.
talvez ali na emenda de um isopor e outro, mas no isopor ela não ultrapassa. Então, o isopor ele é impermeável. Em contrapartida, nós temos a possibilidade de trabalhar com radier, que é uma fundação, que é uma laje, e antes dessa laje é feito um dreno com brita, né? É feito uma camada de brita, em cima dessa brita uma lona, que faz a impermeabilização, impedindo que a infiltração do solo, a umidade do solo, ela chegue nas paredes. Com certeza você já viu pé de parede cheio de infiltrações, mofos, aquela tinta soltando. Isso acontece não é porque a água veio de fora, não. Acontece infiltração que a umidade do solo ela sobe, né? Se você colocar ali um tijolo em cima de uma água, você vai ver que ele puxa, ele absorve essa água. O tijolo, o reboco, a massa, o concreto, ele absorve a água. O EPS não absorve. Então é feito um tratamento nesse solo. Com a possibilidade de usar o radier, essa fundação, nós temos essa possibilidade, tá? Então isso aqui, olha só, essa parte de não ter, vou colocar assim, ó, infiltrações, é também um dos maiores diferenciais. A não infiltração é um dos maiores diferenciais da construção em EPS. Esses itens aqui que eu trouxe para você e a comparação com os outros sistemas é o que fazem eu trabalhar hoje com o sistema construtivo de painel monolítico. E eu falo para você com toda sinceridade, se tiver um outro sistema que traga vantagens melhores do que essa, em que a gente coloque na balança e veja que o sistema é melhor, com certeza eu vou mudar de sistema, eu vou aprender, né? Recentemente um cliente me procurou para fazer uma construção com o ICF. Eu dei uma olhada, ainda vou conversar com ele sobre isso, mas a gente conversando viu que é uma construção com um custo muito mais alto. É uma construção que não deixa com que o reboco nas paredes não diminua aquelas fissuras, né? Isso a gente já conseguiu não ter mais na construção com EPS. Eu não tenho fissuras, não tenho rachaduras. Então, se eu vou mudar de um sistema, eu preciso de um sistema que ele me traga vantagens melhores do que essa, tá? Essas vantagens aqui, quando eu coloco na balança e eu comparo isso aqui com qualquer outro sistema, o custo, a praticidade, tudo isso aqui, olha só, a quantidade de pessoas que eu tenho, trabalhar com gente não é fácil, você tem que saber lidar com pessoas. Então, quanto menos pessoas você trabalhar e consegue construir mais casas, isso é melhor. A economia que eu posso oferecer para o meu cliente morar bem e gastar menos, isso é excelente. A resistência da casa, não vai ter o risco dessa casa cair na cabeça de ninguém. Facilidade de treinar novas equipes, né? Uma obra mais rápida também, isso aqui é excelente. O isolamento térmico acústico que faz com que o cliente tenha uma moradia melhor e a parte de infiltração que vai fazer com que eu não tenha que voltar na obra, o cliente não tenha que exercer a garantia dele, tá? Então isso aqui faz com que eu trabalhe com EPS e indico que você construa sua casa em EPS ou que você também venha trabalhar com esse sistema construtivo. É o melhor sistema construtivo do mundo. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar. Pega esse vídeo aqui, envia para o seu amigo, tá bom? Não deixe de compartilhar e de acompanhar que eu vou trazer muito mais informação para você. Forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.